Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos que vamos? Nós vamos resolver hoje a prova do Enem, segundo dia de 2023. Prova sobre matemática e sobre ciências da natureza. Eu vou resolver aqui com vocês, em um dos vídeos, as questões de física e no outro vídeo as questões de química, né? A pedido dos alunos. Eu vou te pedir, já que você me pediu também, eu lhe peço que se inscreva no canal, que curta se gostar desse vídeo, clique no sininho para ser notificado sobre as próximas resoluções. Lembrando que a gente sempre resolve as questões comentando a teoria envolvida em cada qual. Eu estarei resolvendo aqui a prova da versão amarela, começando pela questão 91. Vamos comigo, por favor. Questão de número 91 dizia assim: na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, uma corda vibrante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. Eles querem ficar longe um do outro para ver se esse telefone funciona direito. As demais condições permanecem inalteradas durante toda a brincadeira. Essa palavrinha será mágica, né? Quando ele diz que as demais condições permanecerão inalteradas, ele está querendo dizer que ele vai continuar falando a mesma coisa. Ou seja, a fonte continua emitindo a mesma frequência sonora, continua emitindo a mesma onda, né? Essa onda se propaga pela mesma corda, então não há uma mudança de meio. Não mudamos o meio, não mudamos a frequência. Se eu não mudo o meio, eu não mudo a velocidade, porque quem determina a velocidade de uma onda é o meio. Se eu não mudo a velocidade e não mudo a frequência, consequentemente eu não mudo o comprimento de onda. Equação primária, equação fundamental da ondulatória. O tio pede para você tatuar isso no pulso ali toda vez. V igual a lambda F. Professor, se a velocidade é a mesma e a frequência é a mesma, o comprimento de onda também sempre será o mesmo. Tudo isso é constante. Ele pergunta, na prática, à medida que aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora? Velocidade, comprimento de onda e frequência eu já vi que não é. Então eu já estou descartando ali a alternativa D e a alternativa E. Período também, porque período é o inverso da frequência, consequentemente também já descartei. Sobrou altura e amplitude. Por favor, a altura de uma onda diz respeito se ela é uma onda alta ou se ela é uma onda baixa, em termos de frequência, lembra? Alta frequência, baixa frequência, um som agudo ou um som grave. A frequência não mudou, como acabamos de dizer, então por exclusão nos sobra a alternativa C, é a amplitude que sofre uma redução. Claro, associado à amplitude, nós temos a ideia de energia. Quanto maior é o barbante, mais essa onda tem matéria, né? Para poder subir e descer. Tem corda que sobe e que desce. Apesar da onda não transportar matéria, ela só transportar energia, eu não posso me esquecer que essa energia também é usada para fazer a matéria se mover nesta onda mecânica que aqui temos. Portanto, perde-se energia, perde-se amplitude. Alternativa item C é o gabarito para essa questão. Uma questão que também envolvia ondulatória, né? O tio vive dizendo para vocês que o Enem adora cobrar ondulatória. Você tem que saber a linha espectral das ondas eletromagnéticas. É obrigação sua conhecer essa linha. Saber quem aparece antes de quem aparece depois de quem tem mais frequência, consequentemente quem transporta mais energia, e assim sucessivamente. Olha ele te perguntando. Informações digitais, dados,
são gravados em discos ópticos como o CD e o DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser, que é uma fonte de luz monocromática. Quando menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. Claro, né, quanto menos espaço ele ocupa, né, mais eu consigo gravar. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz feito pelo efeito de difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo, com dimensões da ordem de seu comprimento de onda. Essa limitação motivou o desenvolvimento dos lasers com emissão de menores comprimentos de onda, para que eu possa assim armazenar cada vez mais dados no meu CD. Lembre-se que quanto menor o espacinho, mais coisa eu consigo guardar. Se ele precisa ser da ordem do comprimento de onda do laser, então houve um trabalho para diminuição do comprimento de onda do laser, para que assim eu pudesse gravar mais no CD. Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área? Espera aí, então vamos entender o seguinte. Ele está querendo aqui o menor comprimento de onda. Vem com o tio, por favor. Estamos lá na nossa questão 92. Ele está falando sobre linha espectral, né? Sobre o espectro das ondas eletromagnéticas. Vamos lembrar uma coisa aqui com o tio, ó. Essa linha, ela tem um pequeno pedacinho aqui no meio que a gente consegue enxergar. Todo o restante não. Pensando nessa linha em termos de frequência, hein? Em termos de frequência. Ah, entendi, professor. Esse meio aqui é a região do visível, exatamente. Essa regiãozinha aqui é a região do visível. Tá, professor? E aí? E aí eu já conversei com você. Você tem que lembrar sempre o seguinte. Professor, quem é que vem primeiro? O vermelho ou o violeta, né? Lembre-se que, né? Vermelho, infravermelho e violeta, ultravioleta. Então tá abaixo do vermelho e tá acima do violeta. Se tá abaixo do vermelho, é o vermelho quem aparece primeiro. Ah, professor, tô entendendo, não? E quem aparece por último é o violeta. Professor, eu acho que eu estou entendendo esse negócio. Então, é infravermelho e ultravioleta, exato. No meio do caminho fica o nosso famoso VAVAV. Ah, professor, eu lembro que o senhor pediu para a gente decorar essa palavrinha aí, né? VAVAV, isso. É vermelho, alaranjado. Professor, alaranjado? É só para você guardar, né? Amarelo. Depois nós temos aqui o verde. Pronto. Depois vem o azul, né, professor? Isso. Depois vem o azul. E logo depois dele vem o anil. Ah, entendi, professor. Pronto, tá aí o espectro. Isso. Então vamos marcar algumas coisas aqui para nos ajudar, né? Abaixo do vermelho nós temos aqui o infravermelho. Acima do violeta nós temos o ultravioleta. Pronto, legal. Professor, como que dá para eu lembrar aqui? Eu preciso lembrar o seguinte, ó. Quem tem maior frequência tem maior energia, certo? Então, vamos pensar assim. Professor, quem é que tem a menor energia de todas? A menor energia de todas, a energia de rádio é a menor de todas. E entre elas, a AM é a que tem a menor ainda. Depois vem a FM. Veja bem, se você
colocar no carro o rádio sintonizado e começar a sua viagem. Depois de um certo tempo, essa rádio sai da sua estação. Por quê? Porque ela tem baixa energia de propagação. Ah, entendi. Então ela não tem grandes não tem grandes alcances. Depois disso, nós temos as ondas de TV. Essas se propagam um pouquinho mais, certo? Aí depois vem algumas outras aqui. Posso citar até para vocês as chamadas micro-ondas, né? E por aí vai a brincadeira. Depois do ultravioleta eu posso pensar assim, ó. Professor, depois do ultravioleta vem quem, hein? Bom, depois do ultravioleta eu posso pensar na radiação que a gente usa para verificar quando há uma fratura ou não, o raio-x, né? Já tem bastante energia, né, professor? E depois dela ainda vem os chamados raios gama, né? Eita, professor, esses aí são os caras, né? Esses aí são os caras. Pois bem, agora só vamos lembrar o seguinte. Professor, ele estava falando ali no texto que ele precisa diminuir o comprimento de onda. Então vamos lembrar o seguinte. A equação da ondulatória, aquela que eu peço para você lembrar sempre, é V igual a lambda F. Pronto, tá aqui. Essa é a clássica, né, professor? Essa não pode esquecer, não. Velocidade em metros por segundo, comprimento de onda em metros, frequência dada em hertz. Pronto. Só que tem um detalhe importante que eu preciso lembrar com você aqui. A frequência é característica da fonte. A velocidade é característica do meio que se propaga. E o comprimento de onda ele se adapta, dependendo de cada meio de propagação. No entanto, estamos falando aqui de ondas eletromagnéticas, onde a velocidade sempre será a velocidade da luz. Ela não se altera, ela é constante. Então, o lambda vezes o F vai ter que se adaptar a esse processo. Professor, espera aí um pouquinho. Ele está dizendo que ele quer... Professor, ele quer o menor comprimento de onda possível, né, para caber mais lá no CD. Exato. Mas se ele quer o menor comprimento de onda, ele vai ter que usar a maior frequência. Ah, entendi. E para usar a maior frequência, ele vai ter que usar nas cores próximas ao violeta. Ficamos ali com a alternativa A para esse exercício. Vamos agora para a questão 93. Questão também sobre ondulatória. Poxa vida, professor, mais uma vez? Pois é. Agora ele fala sobre o Bluetooth, que é uma tecnologia de comunicação sem fio, de curto alcance, presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si, né? No padrão Bluetooth, denominado de classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual a 2,4 miliwatts. Ele acabou de te dar potência, né? Grifa essa informação aí. E possibilitam conectar dois dispositivos distanciados até 10 metros. Considere que essas antenas se comportam como fontes puntiformes, que emitem ondas eletromagnéticas esféricas. Esféricas. Lembre-se que uma onda, quando ela é propagada, ela se dissipa, né? Ela se propaga para todas as direções. Então ela cresce como se ela fosse uma esfera, né? Ah, entendi, professor. E aí tem aquele lance, né? Que se eu estou mais perto, eu ouço com forma mais intensa. Se eu estou mais distante, menos intensa. E isso. Você já usou Wi-Fi. Você já percebeu que se você estiver próximo ou longe da fonte, você vai conseguir notar lá naquele triângulozinho se a intensidade está baixa ou se ela está alta. Quanto mais próximo você está, mais preenchido aquele triângulo também permanece. Quanto mais distante você fica,
menos preenchido ele fica. Ah, entendi, professor. É o lance de estar dentro daquela região da esfera, né? Isso. Aí ele conta assim, ó. E que a intensidade do sinal é calculada pela potência por área. Gente, pelo amor de Deus, né? Faz anos que eu falo sobre essa equação para vocês. Não é uma equação tão trabalhada assim. Ela não é tão, né, utilizada durante a realização dos materiais, durante a abordagem das aulas. Mas o professor que está antenado nos vestibulares, ele sabe que todo ano essa equação vai aparecer. Então ele vai trabalhar com o seu aluno em algum momento. É a equação da intensidade sonora. Eu não precisava saber, ele me deu no texto. Olha o que ele disse. A intensidade é calculada como potência por área. Por favor, vem com o tio aqui, ó. A intensidade é a potência sobre a área, certo? Lembrando que, meus amores, essa área é a área da esfera que cresce em volta da nossa fonte pontual. Área de uma esfera, 4πr², certo? Ah, professor, entendi, né? É bem parecida com aquela do volume, né? 4/3 de πr ao cubo. Exato. Aí eu dei a dica para você, né? Se você divide por 3 aqui, o expoente também é a terceira, porque é volume. Professor, e o 2πr² é o que, hein? Aí você fez uma saroba, né? Na verdade, πr² é a área de uma circunferência. E 2πr é o perímetro de uma circunferência. Então tem 4 equações ali muito parecidas. Professor, tem 4 equações muito parecidas, né? Vamos ver o que ele falou pra gente lá. Ele tinha dito que a potência era de 2,4 miliwatts. E ele também disse o seguinte, olha, considere 3 como valor para o π. Ele está perguntando para a gente, para que esse sinal de Bluetooth seja detectado pelas antenas, qual é a mínima intensidade em watts por metro quadrado? Eita, professor, como é que é? Vamos lá, ó, vem comigo aqui. Essa aqui é a nossa equação da intensidade, certo? Vem com o tio. Potência é dada em watts. A área é dada em metros quadrados. Então a intensidade é dada em watts por metro quadrado. Ele disse que a antena estava distanciada a 10 metros de distância. Por favor, né? É aquele exercício que você não pode perder tempo. Aliás, dicas de passagem, esses 3 primeiros exercícios, 91, 92 e 93 sobre ondulatória, eram exercícios que você tinha que matar na leitura. Não podia propagar, né? Não podia esperar demais para resolver. Você tem 3 minutos em média para resolver, mas esses exercícios no máximo poderiam te tomar 1 ou 2 minutinhos para sobrar tempo para as questões mais complexas. Professor, mas o senhor não demora só esse tempo, né? Lógico que não, eu estou te explicando a teoria junto da questão. É uma outra situação, né? Ó, a intensidade é igual à potência, que é de 2,4 miliwatts, 1010 a menos 3, certo? E a distância R, né, é de 10 metros. 4/3, ele pede para adotar o 3, 10 ao quadrado. Eita, professor, foi que eu entendi. Pois é. Agora vamos comigo aqui, ó. 2,4 dividido por 12 daria 0,2. Para que isso não aconteça, o que eu vou fazer? Vou dividir o 12 por 10. Professor, mas se você dividir por 10, tem que multiplicar por 10. Pois é. Então aqui eu passo a ler, na verdade, 10 elevado ao cubo, certo? Ah, entendi, professor.
Esse 10 ao cubo vai para o numerador, troca o sinal de expoente. 10 a menos 3 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 6. Exato. 2 vezes 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Esse é o nosso gabarito que aparece na alternativa A da resposta. Vamos agora para a questão 95. Uma questão sobre calorimetria, né? Sobre termofísica. Então, nós tivemos aí um apanhado de questões de ondas, agora um apanhado de questões de termo. Questão 95. Em uma indústria alimentícia, uma produção de doce de leite utiliza um tacho de parede oca com uma entrada de vapor de água a 120 graus Celsius e uma saída de água líquida em equilíbrio com o seu vapor a 100 graus Celsius. Parou um pouquinho. Vapor de água a 120 é só vapor, tá? A pressão de uma atmosfera. Saída de água líquida em equilíbrio com o vapor a 100, nós estamos falando daquele patamar onde há uma mudança de fase. Então, nós estamos falando de uma pressão constante, nós estamos falando ali, num primeiro momento, só de vapor, num segundo momento, parcela do vapor virando líquido, né? Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor se transforma em líquido, liberando assim energia. Lógico, ele sai do 120 e vai para 100. Essa energia está indo para algum lugar. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação de água e, consequentemente, concentração do produto. No processo de concentração do produto, você está entendendo aqui das águas que ele está falando, né? São águas distintas. Uma passa pelo interior do tacho, que é para transferir energia para o leite. A outra água que ele fala é a que está lá no leite, vamos assim entender, e que será evaporada para transformação em doce de leite. Ele então continua. No processo de concentração do produto, é utilizada energia que provém da onde? Ué, essa energia provém da transformação do vapor em líquido. Se é transformação de vapor em líquido, vamos nas alternativas. A. Somente calor latente de vaporização. Professor, mas se está vaporando, estaria gastando energia, né? Isso. E, na verdade, nós estamos falando da água que está virando vapor em líquido para liberar energia. Isso. Isso ou é condensação ou é liquefação. Condensação é quando vem de vapor para líquido. Liquefação é quando vem de ar comum, não vapor, né? Estado gasoso, para o estado líquido. Ah, professor, quer dizer que aquele negócio que eu tenho lá no banho, quando eu vou tomar banho em casa, aquilo lá é uma condensação, né? Porque é o vapor virando líquido. Isso, exato. Quando o gás vira líquido, é liquefação. Se eu pegar o ar atmosférico e começar a reduzir a temperatura e aumentar a pressão sobre ele, ele se liquefaz. Ele vai se dividir nos seus mais diversos componentes. Então, continuando, ele fala: somente do calor latente de condensação. Entendamos da onde vem a energia para que tudo isso aconteça. O vapor que estava a 120 resfriou até 100 graus, mas não deixou de ser vapor. Ele liberou energia, ele só diminuiu a temperatura, ele não mudou de fase, calor sensível. Depois ele começou a se transformar em líquido. Ele foi transformando-se de vapor para líquido. De vapor para líquido é condensação. Assim como lá no espelho do banheiro do teu, né? Quando você toma banho, aquele vapor todo começa a condensar-se no espelho do teu banheiro.
Ah, entendi, professor. Então, na verdade, o calor aqui está vindo de dois lugares, né? O calor ele está vindo do calor sensível, entre 120 e 100, e depois ele vem do calor latente, da condensação desse vapor. Alternativa D de dado é o gabarito para essa nossa questão, certo? Agora, a questão 97 é uma questão que, na verdade, ela tem uma certa dualidade. Ela pode ser resolvida pensando nas equações numa abordagem química ou numa abordagem física. Fisicamente falando, né, nós vamos resolvê-la aqui, de acordo com a Constituição Federal e competência dos municípios, o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos urbanos, o lixo. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando acidentes por explosões. Principalmente quando incinerações de frascos de aerosóis, né? Desodorantes, inseticida, repelentes, enfim. A temperatura elevada, ela provoca a vaporização de todo o conteúdo que está dentro desse recipiente, aumentando assim a pressão interna até culminar na explosão da embalagem. Isso foi o que ele deu aí no texto para a gente. Agora a gente vai para a questão propriamente dito. Nós já entendemos que ele está falando sobre expansão gasosa, né? Ele está falando sobre gases. Olha, ele continua em termoquímica, né? Só que agora ele está lá em gases, né? Vamos considerar um gás ideal aqui. Ele fala assim, ó: supondo que o frasco de aerosol de capacidade igual a 100 ml contém 0,1 mol do produto gasoso a 650 Celsius, eu grifaria todas essas informações. Na hora da prova, qualquer informação grifada que me chame a atenção é sempre muito útil. No momento da explosão, considere que o R vale 0,082 litros atmosfera por mol Kelvin. Pronto. O bom aluno já se lembra logo da aula do tio. Quando a gente vai usar uma equação que tem uma constante, quem manda nas unidades é a constante. Ela vai dizer o que eu preciso fazer, o que eu preciso alterar para poder utilizar aquela equação. Então, por favor, vem aqui comigo rapidinho. Estamos na questão 97, que ele fala de um gás que está confinado dentro de um aerosol. Está aqui. Vamos entender que esse seja o cilindrozinho de aerosol. O que ele deu para a gente? Ele diz que o volume é de 100 ml. Dentro desse recipiente contém-se 0,1 mols de gás. E a temperatura é de 650 graus Celsius. Pronto. Professor, o que ele pede para a gente? Ele quer saber de nós qual a pressão em atmosfera dentro do frasco nesse momento, né? Ela é mais próxima de quanto? Ah, entendi, professor. A ideia dele é saber qual a pressão que está aqui dentro neste momento. Isso. Se ele está falando de momento, lembremos-nos que quando falamos de gases, duas equações apenas você tem. A equação de Clapeyron, PVNRT, ou a transformação de um gás, né? Que na verdade nada mais é do que a equação de Clapeyron com algumas alterações. Ah, entendi. Então aqui estamos falando dos gás, né, professor? No estado gasoso, isso. Então nós vamos usar a equação de PV igual a nRT. Ó, olha outra equaçãozinha aqui que nós batemos bastante em cima, insistimos muito sobre ela. Se você olhar os vídeos, você vai ver que todo ano tem resolução dessa questão. Detalhe importante, eu já te expliquei. Ó, o dado mais importante do exercício está aqui, ó. Considere o R como sendo 0,082,
O valor até que não é tão importante assim, né? Esse valor aí até que não nos importa tanto. Porém, a ideia do litro ATM por mol Kelvin, esse sim nos chama muito atenção. Porque são essas unidades que vão dizer as unidades que eu vou ter que usar aqui. Entendi, professor. Professor, vamos lá, o senhor quer a pressão, né? Isso. Se eu quero a pressão, eu vou isolar a pressão. A pressão é igual. Vamos lá. O N, professor, N é número de mols. Número de mols, 0,1. Vamos já pôr um 10 a menos 1 para facilitar a nossa vida aqui, certo? A constante R eu vou usar o 0,082, mas vou facilitar minha vida. Vou pôr 1, 2, 3, eu vou pôr 82 vezes 10 a menos 3. Entendi, professor. E a temperatura? Temperatura é 650 Celsius, só que tem que estar em Kelvin. Eita, professor, e agora? Agora você tem que lembrar que tem que fazer aquela continha, né? São 650 mais 273, né? Para transformar para Kelvin. É verdade, né, professor? E quanto é que vai dar essa brincadeira? 3 mais 0, 3. 7 com 5, 12, vão 1. 6 e 2, 8 e 1, 9. 923. Entendi, professor. E o que mais que eu tenho que me preocupar aqui? O volume que está multiplicando vai passar dividindo. Só que o volume está em ml e ele pede em litros. 100 ml é a mesma coisa que 0,1 litros. Ou 10 a menos 1 do litro. Entendi, professor. Dá para dar uma cancelada aqui, né? Isso, muito bem. E agora aprenda, né? Não fique perdendo tempo. O que ele disse para a gente sobre a pergunta? Ele disse: a pressão está mais próxima de quanto? Professor, e aí o senhor vai fazer o quê? Eu não vou fazer conta coisa nenhuma. Olha o que eu vou fazer. 923, eu vou chutar lá em cima, aproximadamente 1000. Caracoles, professor. Porque 1000 com 10 a menos 3 cancela. Sobra 82. Professor, você não tem vergonha na cara não? Se aproximou foi demais, né? Pois é. Se esse número foi aproximado muito para cima, então na verdade esse valor acabou dando um valor superior. Logo, a pressão deve ser algo, né, próximo a 75, 76, alguma coisa próxima a este valor. Menor. Nós jogamos o número para cima, então a resposta deveria ser menor. Próximo a este valor, nós temos a alternativa C, 76 atm. Esse é o gabarito para o nosso exercício, certo? Agora, passando para a questão 98. Galera, a questão 98 era uma questão de elétrica. Professor, essa questão de elétrica, ele mudou, né? Você já percebeu que caiu ondas, caiu termo, agora ele foi para elétrica. Lá ele diz assim: o circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, grifo idênticas, tem a mesma resistência, né? Representando a figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada L1, L2, L3 é associada em paralelo a um resistor R, formando um conjunto. Por isso que ele diz que é um circuito misto, né? Você tem associações em paralelo do resistor com a lâmpada e em série no circuito. Esse conjunto associado em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Se tem o mesmo brilho, tem a mesma corrente. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada 2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima da lâmpada 2,
que acontecerá com o brilho das demais? Vem com o tio, por favor. Então, na questão 98, perceba que essa lâmpada 2, ela irá queimar. Eita, professor, pois é, ela queima. Só que, ao queimar, esse resistor ainda permite que a corrente elétrica passe por ele. Lembra, né? Corrente elétrica, ó, no gerador vai do menos para o mais, né? Essa corrente elétrica, ela se divide, passa pela lâmpada e pelo resistor, passava pela lâmpada e pelo resistor, passava pela lâmpada e pelo resistor. Então, antes nós podíamos escrever assim, ó, professor, antes do evento, equação fundamental, né, da elétrica, né, professor? Equação de Ohm. U é igual R equivalente vezes o I. Onde esse R equivalente, vamos pensar comigo um pouquinho, por favor? Ó, eu tenho 3 associações em paralelo ', tudo bem? Eu vou chamar essa associação em paralelo de R. Vê se tu concorda comigo, né? R'. Esse R', seria, numa associação em paralelo, o produto pela soma. RL vezes R dividido por LR mais R. Pronto. Ah, entendi, professor. Como são 3 em série, a gente soma. Então ficaria 3 R's' vezes a corrente I. Isso. Então antes ficaria U é igual 3 vezes RL vezes R dividido por RL mais R. Tudo isso vezes a corrente I. Pronto. Professor, e depois que queima a lâmpada, o que acontece? Depois eu vou direto, eu quero que você acompanhe. O U permanece o mesmo, porque é a mesma bateria, a mesma DDP, né? Agora eu tenho duas associações em série que são idênticas. Então ficaria assim, ó. Então ficaríamos da seguinte forma: 2 vezes RL vezes R dividido por RL vezes R. Só que eu ainda tenho que somar este R que ali permaneceu. Ah, entendi, professor. Tudo isso aqui é o nosso novo R? Isso. E tudo isso acarretará num novo I'. Ah, compreendo. Professor, agora diga aí para mim, o que está acontecendo, na verdade, nessa equação fundamental? Está acontecendo o seguinte: antes eu estava somando 3 indivíduos que eram obtidos por este valor. Agora eu somo 2 e um resistor limpo. Eita, professor, mas então vai acontecer o que, hein? Bom, vai acontecer que, na verdade, essa resistência equivalente, né, ela está aumentando. E se ela está aumentando, isso implica que a corrente estará diminuindo. Professor, e se a corrente elétrica que passa pelo circuito diminui? Pois é, potência não é RI²? Se a resistência da lâmpada é a mesma, caindo a corrente, cai a potência, logo cai a energia dissipada. Isso nós temos lá na alternativa C. Os brilhos tornar-se-ão menos intensos. Bem, chegamos à questão 119 e mais uma vez temos uma questão relacionada à área de elétrica, na verdade magnetismo, e uma daquelas questões que você lê e rapidamente deve chegar ao gabarito, né? Para que não se perca tempo, para que se ganhe tempo para as questões mais complexas. Esse exercício nos dizia que
O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida. Pode parar por aí. Ele está falando sobre indução magnética. Uma variação de campo magnético vai criar uma corrente induzida. Ou uma variação de corrente cria um campo magnético. Você há de se lembrar disso, né? Os processos são opostos. Ele então nos diz assim: esse fogão funciona com o surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em calor pelo efeito Joule, o mesmo efeito que você tem no resistor, por exemplo, do seu chuveiro. Uma corrente elétrica passa por ele, devido a essa resistência se aquecer pela resistência à corrente elétrica, você tem uma dissipação de energia na forma de calor. Esse efeito é o chamado efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior do que a dos fogões convencionais. A corrente elétrica mencionada é induzida por... Pessoal, primeiro vamos voltar só um pouquinho. Por que convencional é substancialmente, menor, a eficiência? É só se você pensar o seguinte: o fogão convencional ele funciona por combustão. Essa combustão ela pode ser incompleta, você pode estar jogando o gás fora, não queimando ele por completo, devido a uma ausência de oxigênio, por exemplo. Imagina que está ventando no lugar, Não acontece às vezes de ventar e parte da boca do fogão não ter chama? Você não tem uma eficiência completa ali. Não é o caso do que acontece aqui, Então, esse fenômeno que ele falou é o fenômeno da indução magnética dada pela lei de Faraday, certo? Onde essa corrente induzida ela foi criada por uma variação do fluxo magnético, Ah, entendi, professor. Quer dizer que é como se o fogão fizesse ali uma variação de um campo magnético, Então isso gera uma variação do fluxo do campo magnético, porque lembra que fluxo é campo vezes área. Eu posso tanto variar o campo quanto variar a área. Ele está variando o campo. Se ele varia o campo, ele faz aparecer, ele faz induzir uma corrente elétrica na panela. Essa corrente está associada a um circuitozinho ali, ou alguma coisa nesse sentido, que gerará o efeito Joule. E esse efeito Joule é o que aquecerá a panela. Logo eu posso entender o seguinte: essa variação de fluxo, ela é provocada por uma variação de campo magnético. A alternativa D de dado é o gabarito para esse exercício, certo? Vamos já de cara na sequência para a questão de número 102. Uma questão que falava sobre aí uns aparelhos de academia, tal, pesos. De cara eu já vi algumas polias. Professor, ele mudou para mecânica, Pois é, agora ele foi para mecânica. Já passamos por elétrica, magnetismo, termo, passamos por ondas de monte, agora entramos em mecânica. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos também podem utilizar o tipo 2, representado na figura, para levar cargas correspondentes a M1 e a M2, com velocidades constantes. Essa velocidade constante era importante, porque se a velocidade é constante, a resultante é igual a zero. Lembre-se disso, Não tem aceleração. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas... Parece frase do tio. Polia fixa só muda a direção da força. Polia móvel divide a força. Grifa isso, por favor. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, elas não esticam. As massas das polias e das cordas são desprezíveis e não tem dissipação de energia. Ele quer saber de nós o seguinte,
Vem comigo. Ele chamou essa massa aqui de massa M1 e ele chamou essa outra massa aqui de massa M2. Tá? Ele disse lá no texto que ele quer aplicar a mesma força F. Eita, professor, então vamos lá. Ó, ele vai aplicar a mesma força F aqui na situação 1 e a mesma força F aqui na situação 2. Eita, professor, foi que eu entendi. Então vamos lá, vem comigo aqui, por favor. Vamos. Ó, polia fixa, tá fixa no solo, fixa e fixas ao teto. Então ela só muda uma direção da força. Então aqui, ó, a força inverte, né? Aqui a força inverte e aqui ela inverte de novo. Então, se você pensar, quando você puxar essa corda desce, essa corda vai para a direita, essa corda sobe. Então, essa força, ela puxará esse corpinho para cima. Tá aqui, ó. Ah, entendi, professor. E esse corpinho, por sua vez, tem uma força que é a força peso, né? Isso, vamos chamar de P1 aqui. Ah, professor, entendi. Agora, qual é a grande diferença? Tá aqui, ó. Esta polia aqui fará toda a diferença. Por quê, professor? Porque essa polia é uma polia móvel. Ela divide a força. Professor, mas divide como assim? Vamos ver aqui, ó. Fixa, fixa e fixa. Só inverte o sentido. Então essa força sobe, ela puxa essa corda para baixo. Puxa para a direita, puxa para cima, certo? Então se eu puxar a corda aqui, essa corda desce, essa vem para a direita e essa sobe. Na verdade eu estou falando de essa corda, essa é tudo a mesma corda, né? É uma corda só aqui. Ah, entendi, professor. Então essa força F, ela chega até este ponto, isso. Então é como se ela puxasse esse lado da polia com uma força F. Mas tem um detalhe, meus queridos. Essa corda dá a volta e sai do outro lado. Então, neste ponto, é como se houvesse uma força também F puxando a polia para cima. Professor, é como se fosse duas forças? É. Quer entender isso? Imagina que eu te deito no chão, passo uma corda pela tua cintura. Se eu puxar essa corda para cima, tu concorda que vai sentir como se tivesse uma corda de um lado e uma corda do outro, aplicando duas forças simultaneamente? Pô, professor, é verdade mesmo, né? É. E esse corpinho M2, ele tem uma força-peso que puxa ele para baixo. Ah, entendi, professor. É a força-peso 2 aqui, né? Isso. Tem aqui uma corda intermediária, né? Vamos fazer o seguinte, né? Só para não dizer que o tio não fez, né? Ó. Quando essas duas forças puxam a polia para cima, elas puxarão o peso para cima com uma força T. Mas do mesmo jeito que essa cordinha puxa o bloco com uma força T para cima, o bloco puxa a polia para baixo com uma força T no princípio da ação e reação, certo? Façamos algumas contas bastante simples aqui, vem com o tio. No tipo 1, se está em equilíbrio, nós podemos dizer que a força resultante é igual a zero. Professor, de onde o senhor tirou isso? É um equilíbrio dinâmico, ele falou que a velocidade é constante. Ah, entendi, professor. Então, aqui eu posso dizer que F é igual a P1? Pode, ó. F é igual a força P1. Pronto. Eita, professor, aí matou a pau, né? É, pois é. E peso não é massa vezes gravidade? Então vamos escrever que é M1 vezes G. Pronto. Agora, professor, e aqui no caso 2, ficamos como? No caso 2 nós ficamos assim, ó. Para a polia, 2Fs para cima é igual a tração para baixo. Certo? E para o bloquinho, a tração que está para cima é igual ao peso 2 que está para baixo. Professor, a gente pode juntar esses dois? Só não pode como deve, né?
Se T é igual a P2, põe P2 aqui. Então ficamos que 2F é igual a P2. Professor, mas P2 é massa 2 vezes a gravidade. Isso. Agora vem aqui um pouquinho comigo. A pergunta do exercício era: quanto vale M2 dividido por M1? Eita, professor, vai fazer como, hein? Da forma mais simples possível. Vou passar esse G para cá dividindo, ó. Vai ficar 2Fs dividido por G. Concorda comigo? Só isolei a massa M2. Ah, entendi, professor. E se isolar a massa M1 vai ficar F sobre G, né? Isso, ó. F sobre G. Pronto. Opa! F sobre G aqui, F sobre G aqui. Sobrou o que, professor? Sobrou 2. Então a massa 2 será 2 vezes maior que a massa 1. Eu consigo levantar aqui o dobro de massa, certo? Pois bem, ficamos assim com a alternativa D de dado para o gabarito desse exercício, ok? Vamos agora à questão de número 106. Uma questão também de mecânica, uma questão de cinemática, lançamento vertical para cima, questão clássica. Né? Dizia que um professor lança uma esfera verticalmente para cima, ao qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Esse retorna, né? Então ele chegou no ponto mais alto e retorna, ponto mais alto. Em seguida ele lista um quadro com todas as possibilidades. Então ele fala ali sobre a velocidade e sobre a aceleração, né? E qual o sentido dela. Aí ele conta assim: ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que ela atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e aceleração. Pelo amor de Deus, essa questão você não podia errar, né? Nós conversamos inúmeras vezes sobre. Vem comigo. Imagina que eu tenho um corpinho e eu vou lançá-lo verticalmente para cima. Isso implica, então, que ele possui uma determinada velocidade inicial voltada para cima. Ah, entendi, professor. Professor, o lápis aí está esfarelando, hein? Pois é. Pronto. Certo? Ele tem uma certa velocidade para cima. Tá, professor, e aí? E aí que a questão é a seguinte: contrária a esta velocidade, existe a aceleração. E esta aceleração é a aceleração da gravidade. Professor, mas por que a aceleração da gravidade? Porque se eu desconsiderar a resistência do ar durante a subida, eu posso dizer o seguinte: olha, durante a subida, esteja ele onde estiver, atuará sobre ele única e exclusivamente a força-peso na vertical para baixo. Professor, mas se só atua a força-peso na vertical para baixo, isso significa que ela é a resultante. Pois é, se ela é a resultante, a gente pode escrever assim, né? Ó, força resultante será o próprio peso, consequentemente, pela segunda lei, resultante é a massa vezes a aceleração, e força-peso é o produto da massa vezes a gravidade. Uma vez que aparece a mesma grandeza física dos dois lados da igualdade, eu posso cancelar, eu posso dizer que a aceleração terá a mesma direção, sentido e módulo da gravidade. Eita, professor, pois é. E essa aí não muda? Não muda em nenhum momento, né? Mesmo quando a gente considera a força de resistência do ar, ele está perguntando somente aqui. Ah, por isso que ele chamou atenção, né, professor? Ele chamou atenção que ele quer a altura máxima, né? Exato. Sabe por quê? Porque na altura máxima, você já bem sabe, né? A velocidade vai a 0. Ele para inverter o sentido de movimento.
eu estou subindo, para eu começar a descer, obrigatoriamente eu tenho que parar. Ah, entendi, professor. E aí tem um detalhe, né? Se você se lembrar, a força de resistência do ar é dada pela expressão kV ao quadrado. Então, mesmo que nós levássemos em conta a resistência do ar, no ponto mais alto, a velocidade seria zero. Essa força seria zero. Logo, a única força atuante neste ponto seria a força-peso na vertical para baixo. Ah, entendi, professor. Então continua sendo válido tudo o que o senhor disse? Então vamos buscar uma alternativa que diga que a velocidade parou, logo não se fala em sentido, né? Não se define sentido numa situação como essa, e a aceleração continua atuando o tempo todo, na vertical para baixo. Isso ele nos diz lá na alternativa C. A velocidade chegou a zero, a aceleração é diferente de zero e voltada para baixo, é a aceleração da gravidade. A alternativa C é o gabarito para essa questão, certo? Então agora, dando continuidade, chegamos à questão 114. Essa questão também é uma questão de mecânica, também é uma questão de cinemática, né? Uma questão de movimento. Ele diz assim, ó: o petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados, medindo-se a velocidade de propagação do som, né, onda mecânica, através deles. Considere uma camada de 450 metros de um líquido que se encontra preso no subsolo, entre duas camadas rochosas, conforme a figura. Um pulso acústico que gera uma vibração mecânica, ele é emitido a partir do solo, onde são posteriormente recebidas as suas vibrações refletidas, né? Conhecido como ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido, né? Com a camada rochosa. E a segunda deve-se à reflexão do pulso na face inferior. Ah, então, peraí, professor. Quer dizer que, então, ó, acompanha comigo, por favor. Emitiu, desceu a rocha, chegou na face superior do líquido, volta ao primeiro tempo. Então, o tempo 1 é o tempo gasto para ir e voltar na rocha 1, certo? Aí ele diz que a segunda vibração, né, será quando houver ali uma reflexão na interface inferior, ou seja, nessa aqui de baixo. Então ele emitiu, o som bateu na interface de baixo e voltou. Esse é o intervalo de tempo 2, certo? Aí olha o que ele conta pra gente. O tempo entre a emissão do pulso 1 e a chegada do primeiro eco é de 0,5. O segundo eco chega 1,1 segundo após a emissão do pulso. Então, esse tempo T1 aqui, ó, deixemos anotado. O tempo T1 leva 0,5 segundos. Já o intervalo de tempo T2 leva 1,1 segundo, porque agora ele tem que caminhar também até a água e voltar. Ah, entendi, professor. Tá, e aí qual é a dele aí? A dele agora é a seguinte: qual a velocidade do som na camada líquida em metros por segundo? Opa! Gente, mais uma vez eu vou ter que repetir. Equação da velocidade média ou velocidade constante, todo ano cai, todo ano aparece. Você pode levar para o vestibular. Ó, velocidade é ΔS sobre ΔT. Pronto, tá aqui. Ah, a pessoa está de brincadeira. Não tô não, todo ano a mesma coisa. Ó, distância em metros, tempo em segundos, velocidade em metros por segundo. Depois ficam falando, ai, porque física... Não, não tem nada de física não. Tá aqui, ó. Velocidade é ΔS por ΔT. Qual a distância
que nós estamos medindo. Veja bem, ele está perguntando a velocidade na água, certo? Você tem que entender que a diferença desses intervalos de tempo, né? Vamos pensar assim, ó. Saiu daqui, meio segundo depois voltou. Saiu daqui 1,1 segundo, voltou. Então, nessa diferença de tempos, eu tenho, na verdade, o tempo gasto na região líquida. Mas na região líquida, o som vai e volta. Ah, professor, então são 2 vezes 450 metros, né? Exatamente. E a diferença de tempos? Bom, a diferença de tempos é 1,1 menos 0,5. Então eu posso dizer que a velocidade será 2 vezes 450 dividido por 1,1 menos meio. Isso aqui vai dar 0,6, né, meus amores? Se você multiplicar em cima e embaixo por 10, né, essa vírgula vai subir daqui e aparece mais um zerinho aqui, né? Ah, entendi, professor. E aí fica 2 vezes 4.500 dá 900. 2 vezes 4.500 dá 9.000 dividido por 6. 9.000 dividido por 6, eu posso pensar assim, professor, 9.000 por 6, na tabuada do 3, isso vai dar 3.000 dividido por 2, ou 1.500 metros por segundo. Pronto. Essa é a velocidade de propagação do som na água, o que está lá na alternativa D de dado do exercício. Bom, chegamos agora à questão de número 115, né? Uma questão que dizia que é comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas como os celulares. A justificativa dada para esse procedimento é que, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião forem... Espera aí um pouquinho, professor, vamos entender esse negócio direito, porque eu preciso que uma onda interfira na outra para que, né, eu tenha que desligar o meu aparelho, senão não há necessidade. Pois bem, princípio fundamental para que haja uma interferência construtiva perfeita ou destrutiva perfeita é que as distâncias, né, dos vales e das cristas sejam iguais para as duas ondas. Mas então o comprimento de onda teria que ser o mesmo, professor? E se o comprimento de onda é o mesmo, então a frequência delas também tem que ser a mesma. Só que aí tem um detalhe. Se o comprimento de onda é o mesmo, por que a frequência tem que ser a mesma? Porque as duas são ondas eletromagnéticas e viajam com a mesma velocidade. V é igual a lambda F, ou C é igual a lambda F, porque trata-se de velocidade da onda eletromagnética, uma velocidade da luz. Logo, se ela é constante e o comprimento é, a frequência também o será. Ah, entendi. Então, a gente pede para desligar porque haverá uma interferência caso usemos as mesmas frequências ou os mesmos comprimentos de onda. Logo, né, nós temos lá, porque essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e recebidas pelo avião forem ambas audíveis. Ué, mas por um acaso você ouve o que o piloto está falando e o que o seu amigo está falando no celular e coisas assim? Não faz muito sentido, né? Tiverem a mesma potência. Não, potência é energia por tempo, né? Não importa se o seu aparelho tem mais ou menos potência que a do avião. O que importa, sim, é a alternativa C, que eles tenham a mesma frequência. Se você falar na mesma frequência que o avião, pode ocorrer uma interferência construtiva ou destrutiva.
E aí ele pode ou atrapalhar, porque ele vai ouvir as duas coisas em uma intensidade maior, ou pode atrapalhar porque ele deixa simplesmente de ouvir devido a uma interferência destrutiva. A alternativa C é o gabarito para essa questão, ok? Agora nós vamos direto para a questão 119. É uma questão que retoma o assunto de termofísica, retoma gases. Dá para resolver por física, dá para resolver por química. Eu vou aproveitar que eu estou aqui na física e já vou resolver, mesmo porque é a primeira prova que eu vou lançar para vocês. Aliás, eu queria só lembrá-los o seguinte: professor, por que o senhor demora um pouco para liberar as questões do seu canal? Porque eu sou sozinho, né? Eu dou aula, eu tenho filhos, eu tenho que gravar, eu tenho que editar. É muita coisa para um canal só, né? Eu preciso de engajamento, eu preciso que vocês me acompanhem, eu preciso que vocês comentem esses vídeos para que eu consiga entregá-los com maior rapidez. Estou gravando, por exemplo, a prova do Enem hoje, uma quarta-feira feriado, né? Daqui a pouquinho eu gravarei a prova de Química do Enem na sequência. E aí pretendo ainda hoje gravar a prova da Unesp à noite. Veja, para que tudo isso aconteça, eu preciso da colaboração de vocês. Eu preciso que vocês comentem esse vídeo, que compartilhem, que abram o leque para os demais alunos conhecerem essas resoluções. Então eu peço a ajuda de vocês nesse sentido, ok? Vamos à questão 119. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, temperatura ambiente. Um motorista desatento a esta informação realizou uma viagem longa sobre um asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume do pneu, né? E na quantidade de ar no seu interior. Estamos falando de uma transformação gasosa, correto? Equação de Clapeyron vale com aquelas respectivas transformações para um PVT-Povotó ali, para uma transformação, né, gasosa. Ele diz assim: durante o resfriamento não há alteração do volume, portanto é uma transformação isovolumétrica ou isométrica ou isocórica, como preferir. E na quantidade do ar também não, então o número de mols permaneceu constante. Considere o ar dos pneus um ar perfeito. Opa, eu posso usar o gás ideal, as equações do gás ideais, né? Durante esse processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura são representados por qual gráfico? Viu? Para um pouquinho e vem comigo aqui. O número de mols no início é igual ao número de mols no fim. Ele diz que nós podemos considerar este gás como sendo um gás ideal. Logo, a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, tem que ser obedecida, certo? Esse N é constante, esse R é constante. Se eu passar o T dividindo, podemos escrever que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Ele falou no texto que os volumes permanecem os mesmos, lógico, o pneu, né, considera-se que ele não aumenta de tamanho. No início, né, a pressão era P0 e a temperatura era T0. No fim, ele chama a pressão de P e ele chama a temperatura de T. Professor, o que acontece, né? O que acontece
com a pressão e a temperatura do pneu. Veja, vamos pensar um pouquinho com o tio? Se ele estava andando, né? Se ele estava andando até agora, numa condição tal que o pneu se aquecia, porque ele estava em contato com o solo, então a temperatura era maior. Com a temperatura maior, para que essa igualdade se mantenha, né, a pressão dentro do pneu também era maior. No entanto, ele para o carro, né, resfria, porque o solo ali subentende-se estar numa temperatura menor. Se esse indivíduo diminui, esse aqui terá que diminuir também, né? Ele pede para nós escolhermos um gráfico. Veja, ele deu alguma série de gráficos de pressão por temperatura. Cara, não precisava nem ter ficado se matando aqui com esse monte de cálculo, né? Lembrar das equações e tal. Era só tu marcar. Ó, meu amigo, a temperatura inicial T0 é mais alta do que a temperatura final T, porque ele vai resfriar. E enquanto a temperatura é mais alta, os gases lá dentro estão numa pressão maior, né? Quando a temperatura reduz, reduz o número de colisões, reduz a movimentação, consequentemente reduz a pressão. Esta equação aqui, perceba que eu posso colocar uma constante K, né? Ó, eu passo o volume dividindo e escrevo assim, ó, P sobre T é igual a NR sobre V. Tudo isso é uma constante, não é mesmo? Se tudo isso é uma constante, vamos chamar de K. E aí a gente pode escrever que P é igual a K vezes T. Ah, professor, mas por que você fez isso? Só para eu entender como é que eu ia ligar os pontos. Professor, que pontos? Esse aqui, meus amigos, ó. Este e este. O ponto final e o ponto inicial. É curva, é uma hipérbole, é uma circunferência. O que eu faço? Ué, a pressão e a temperatura relacionam-se com uma equação de primeiro grau. Logo, isso será uma reta decrescente, né? Ó. Ah, entendi, professor. Aí aparece na alternativa E como resposta para esse exercício, certo? Chegamos então à questão 130, uma questão de mecânica, uma questão que já apareceu em alguns vestibulares, incluindo o vestibular da FUVEST, de forma muito parecida. Ele diz que uma equipe de segurança no transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, 1 e 2, usadas para prender uma carga de 200 kg na carroceria. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração constante é igual a 3. Grife isso, por favor, quando ele parte do repouso. E quando ele freia bruscamente, sua aceleração é constante, mas agora é igual a 5, né? Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento. Então, entende-se que ela não escorregará, né? O sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. Coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho vale 0,2. Grifa isso daí, porque é o atrito que vai segurar a caixa no lugar. É ele que não permitirá com que ela saia do lugar. Considere a gravidade 10, ele quer saber o seguinte: as tensões iniciais nas cordas eram iguais a 0, né? E as duas cordas são idênticas. Nas situações de aceleração e de frenagem do caminhão, quais serão as tensões nas cordas? Por favor, venha comigo aqui. Nós estamos aqui na questão de número 130. Vamos por partes. Primeira situação, eu tenho lá a carroceria do caminhão, está aqui, né? O nosso caminhão que estava em repouso e partirá acelerando. E em cima dele o caixote. Pronto. Eita, professor, foi que eu entendi aí. Pois é. Então vamos entender o seguinte. Esse caminhão,
ele vai adquirir movimento para a direita. Essa é a velocidade dele, né? Ele irá adquirir velocidade à direita. Professor, durante esse processo ele diz que ele acelera com uma aceleração de módulo 3. Gente, para acelerar, obrigatoriamente a aceleração tem que ter a mesma direção e sentido da velocidade, né? Ó, 3 metros por segundo ao quadrado. Vem comigo, por favor. Quando ele parte, o que acontece na verdade? Esse bloco ele estava amarrado por 2 cordas. Uma na parte de trás do caminhão, uma na parte da frente. Então aqui eu tenho a corda 1, aqui eu tenho a corda 2. Durante um processo de aceleração, vamos imaginar o seguinte: esse caixote tende a permanecer parado. Como ele tende a permanecer parado, o que vai acontecer? A hora que o caminhão andar, ele vai esticar esta corda. Então aqui eu tenho uma tração T2, puxando esse caixote. Esse caixote vai querer permanecer parado, mas ele não permanece parado, porque quando ele tende a permanecer parado, imagine você que o bloquinho quer ficar parado, mas o caminhão está andando. Ó, o caminhão está empurrando o bloquinho para frente, né? Ah, entendi, professor. O atrito neste momento, né, atuará no mesmo sentido do movimento. Exato. É evidente que nós temos ainda aqui, né, ó, força-peso na vertical para baixo e a normal perpendicular ao solo para cima, uma vez que ele encontra-se apoiado, certo? Ah, entendi, professor. Professor, mas e o T1, hein? Então, o T1, o bloco não quis permanecer parado? Ele não vai exercer nada sobre o T1 nesse momento, né? O T1 permanecerá igual a 0 nesse instante. Ah, professor, eu entendi. Só a corda da frente é que vai tentar puxar o bloco, né? É, mesmo porque você não consegue empurrar com uma corda. Você puxa com uma corda, né? Professor, entendi. Então vamos lá. Se tem aceleração, tem resultante, né? Ó, força resultante é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, né? Você também não pode ir para o vestibular sem ela, é clássica, né? V lambda F, a equação das leis de Newton, né? Lei de Ohm, não dá para esquecer essas equações dos vestibulares, por favor. Normal é igual ao peso. Então, sobrou para nós aqui a T2 para frente, mais a força de atrito que também está para frente. Tudo isso é igual a massa vezes aceleração. Ah, ele disse no bloquinho, né? Vamos deixar aqui a observação, que o bloquinho tinha uma massa de 200 quilos. Eita, professor, que esse bloquinho era um blocão, hein? É, pois é, né? Então ficamos assim, ó. T2 mais a força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a normal, mas como a normal é igual ao peso, eu já posso trocar aqui por massa vezes gravidade, certo? Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo, T2 será igual a massa, que é 200, vezes a aceleração, que é 3. Tudo isso aqui passa subtraindo, né? Menos o coeficiente de atrito que ele deu no texto é 0,2, vezes a massa 200, vezes a gravidade, que é 10. Meus amores, nesse primeiro momento de aceleração, então, ó, esse 10 vezes 0,2 é 2. 2 vezes 200 dá 400. E 3 vezes 200 dá 600. 600 menos 400 dá 200 newtons. Então nós temos uma tração T1 igual a 0, porque eu não empurro com a corda, e a tração 2 com 200 newtons neste primeiro instante, ok? No segundo momento, né, o caminhão está andando. Então vamos lá de novo. Professor, agora o caminhãozinho já está andando, só que ele decidiu frear, né? Então como é que vai ficar? Espera aí um pouquinho. Venha comigo, ó.
Que tal o bloco? Corda 2, corda 1. Eita, professor, pois é. Vamos lá, corda 1, corda 2. O caminhão, ele continua andando para a direita. Tá aqui? Porém, no movimento retardado, ele vai perder velocidade. E ele diz no texto que a aceleração será de 5 metros por segundo. Professor, para parar a aceleração, tem que ser oposta ao movimento. Olha ela aqui. Pronto. Neste momento, o que acontece? Vamos pensar um pouquinho comigo. O caminhão vai querer parar, né? Então, quando ele quer parar, o bloco quer continuar o movimento. Então, o bloco, ao tentar continuar o movimento, ele empurra o solo para frente. O solo o empurra para trás. Ah, professor, então agora o atrito vai estar para trás, né? Exato. É o para-ação-reação, né? E aí pensa comigo. Se esse corpinho está parando, quem vai ter que puxar ele para trás para parar é a corda T1. A corda T2 não dá para empurrar, né? A gente não consegue empurrar com cordas. Então T2 vai a 0. Continuamos tendo o peso e a normal, como tínhamos antes. Professor, agora é só seguir aí isso, é só seguir o que nós acabamos de fazer. Vem com o tio, por favor. Essa força anula essa. Força resultante é massa vezes aceleração mais uma vez. E aí ficamos que essas duas forças geram a resultante. Logo, T1 mais a força de atrito é igual a massa vezes aceleração. Eita, professor, entendi, né? Então, T1 mais o coeficiente de atrito vezes a normal, mas a normal é igual ao peso, eu posso trocar por massa vezes gravidade, certo? T1 será igual, vou subir um pouquinho aqui, senão a gente deixa de enxergar. T1 será igual a massa, que é 200, vezes a aceleração agora, que é 5, menos, né, todo mundo que está aqui somando passa subtraindo, o coeficiente de atrito, que é 0,2, porque é a mesma superfície, vezes a massa 200, vezes a gravidade, que é 10. Vem com o tio, por favor. 10 vezes 0,2 é 2, 2 vezes 200 dá 400. 5 vezes 200 é 1000. 1000 menos 400 vai dar 600 newtons. Eita, professor, que a força na corda agora ficou maior, né? Pois é, né? A desaceleração ela é muito mais intensa do que a aceleração, por isso que deu essa diferença toda. Lembrando que o T2 agora assume o valor 0, porque eu não tenho como empurrar com uma corda. Você deve ter ouvido essa expressão algum dia. Não dá para jogar sinuca usando uma corda, certo? A corda não empurra, a corda só puxa. Ela leva tração, mas ela não consegue empurrar. Tudo bem? Pois bem, terminamos aí a questão 130. Alternativa. Terminamos a questão 130 com a alternativa A, onde ele diz que na aceleração a tração 1 vale 0 e T2 vale 200. Já na frenagem, T1 vale 600 e T2 vai a 0. Chegamos agora à questão Q133, uma questão que dizia assim: os raios cósmicos são fontes de radiação ionizante potencialmente perigosas para o organismo humano. Para quantificar a dose de radiação recebida, utiliza-se o Sievert, SV, definido como a unidade de energia recebida por unidade de massa. Eis aí uma prova típica de Unicamp. Uma questão de conhecimento amplo. O aluno tem que saber ler e interpretar. Esse conteúdo não é trabalhado no ensino médio. Tem que se trabalhar a habilidade.
a habilidade da leitura, a habilidade da interpretação. É isso que ele está cobrando aqui. O Enem está cobrando a habilidade e não o conteúdo. Caso alguém tenha dito assim, professor, mas caiu coisa lá que eu nem tinha visto. Pois é, você aprendeu a habilidade. E com a habilidade você caminha e resolve. Esse é um caso importante. Ele está falando lá sobre raios cósmicos. A gente não fala sobre isso no ensino médio. Nós não discutimos isso lá, né? Mas ele conta, né? E ainda fala, olha, define-se como a unidade de energia por massa. Tá bom. Continuemos. A exposição é a radiação proveniente de raios cósmicos, aumenta com a altitude, o que pode representar um problema para as tripulações de aeronaves. Recentemente foram realizadas medições acuradas das doses de radiação ionizante para voos entre Rio de Janeiro e Roma. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro, que geralmente representa 80% do tempo de voo, é quando o avião está nivelado, né, voando lá sozinho no piloto automático, desse trecho intercontinental, né, é de 2 microSV por H, por hora. Né? As normas internacionais da aviação civil limitam em 1000 horas por ano o tempo de trabalho para as tripulações que atuem em voos intercontinentais. Considere que a dose de radiação ionizante para uma radiografia torácica é estimada em 0,2 mSv. Cara, ele te deu uma série de informações, mas algumas importantes aqui. Ele falou quanto que o piloto tem, ele falou quantas horas ele permanece em voo e quanto tem uma radiografia, certo? Aí ele diz assim, quantas radiografias torácicas corresponde à dose de radiação ionizante a qual uma tripulação que atue no trecho Rio-Roma é exposto ao longo de um ano? Bom, peraí, nós já vimos que em um ano estava limitado lá a 1000 horas, certo? Pois bem, então peraí um pouquinho. Professor, como é que nós vamos fazer esse negócio aqui? Nós vamos ter que trabalhar da seguinte forma. O tempo de trabalho de um ano é de 1000 horas, né? Em fase de cruzeiro, ele passa 80%, né? Então nós vamos fazer assim, ó. Primeiro cálculo é o cálculo do tempo quando o avião está lá na sua altitude máxima, né? Voando em piloto automático. É quando o indivíduo está mais alto, logo ele está mais próximo às fontes de radiação. Então, o intervalo de tempo aqui corresponde a 80% das 1000 horas que ele pode voar no ano, certo? Nós vamos cancelar 2 zerinhos daqui com 2 zerinhos daqui. Ficamos então com 800 horas de voo em altitude do cruzeiro. Pronto. Tá. O que ele diz pra gente lá? Perceba, ele conta no trecho, né, que neste trecho o indivíduo será submetido a 2 micro SV por hora. Eita, professor, mas então a gente pode... pois é, a gente vai mandar aqui uma regrinha de 3, né? Professor, se em uma hora ele está exposto a 2 micro SV, e nas 800 horas de voo de cruzeiro, quanto que ele estará submetido em intensidade I aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Produto de 2 vezes 800 é 1.600, né? Hora cancela com hora, vai sobrar a unidade micro SV. Pronto. Essa é a total radiação que ele recebe, né? Agora, para a caixa torácica, a gente precisa entender o seguinte, né? Vamos pensar agora, né, na radiação que ele recebe
quando ele tira lá o seu raio-x. Pronto, vamos escrever assim para ficar mais fácil. Segundo ele, era de 0,2 mili SV. E professor, mas aí tem um detalhe, né? Deixar escrito assim, a gente vai, né? São unidades distintas aqui. Pois é, vamos consertar essa brincadeira. Vamos escrever assim, ó. 0,2 mili é 0,2 vezes 10 a menos 3, certo? Ou, se a gente preferir aqui, né, ó, dá para escrever 2 vezes 10 a menos 4. Peguei o 10 a menos 1 com 10 a menos 3, 10 a menos 4. SV. Professor, como que eu faço esse cara virar micro? Micro, meus amores, é 10 a menos 6, né? Eita, professor, para virar 10 a menos 6 aqui, né? Eu preciso pôr um 10 a menos 2 aqui, na multiplicação. 2 vezes 10 a menos 4, vezes 10 a menos 2. Só que se eu multiplico por 10 a menos 2, eu tenho que dividir por 10 a menos 2, para não alterar o resultado, né? Ah, é verdade, né, professor? Pois é. Só que aí, esse vezes esse vai dar micro. Esse 10 a menos 2 vai para o numerador, troca o sinal de expoente, vira 10 ao quadrado, que é 100. Professor, 2 vezes 100 dá 200. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. 200 micro SV, é isso? Isso, perfeito. Entendi. Então eu posso dizer o seguinte, professor. Posso dizer assim, ó. O número de vezes que ele vai fazer, né? Esse raio-x, para que ele atinja a mesma intensidade que o piloto, eu posso escrever assim, ó. A intensidade do piloto é igual a n vezes a intensidade que ele sofre fazendo o raio-x. Entendi, professor. É verdade, né? Que a do piloto é maior do que a do raio-x. Então são n raio-x, né? Isso. A do piloto deu 1.600. O número de raio-x que ele poderia fazer eu não sei. Eu sei que cada raio-x equivale a 200. Corta 2 zeros com 2 zeros. Portanto, isso nos dará um número de 16 dividido por 2 igual a 8. Eita, professor, se eu tirar 8 raio-x torácico, então eu atinjo a mesma intensidade de radiação que um piloto atingiu ao longo de todo o ano? Exatamente. Ficamos então com a alternativa A como resposta para esse exercício. Obrigado até aqui, espero que você tenha ido bem nessa prova, que você tenha conseguido resolver as questões. Não foram questões muito difíceis, haviam questões mais rápidas, haviam questões mais lentas, porém, na somatória, havia tempo suficiente para você resolver todas as questões. Saliento mais uma vez, tinham questões que nós nem tínhamos visto a teoria, mas com a habilidade da interpretação de texto conseguíamos resolver. É lógico, sem a matemática não iríamos muito distantes. Peço a você que compartilhe esse vídeo com os seus amigos, dê o seu joinha, comente, faça comentários, dê engajamento ao canal para que eu possa continuar fazendo os vídeos para você nos acompanhar. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.